Olá, bem-vindo. Eu sou Gabriela Auxiliadora e nós estamos dando início hoje ao curso voltado para a resolução de questões de matemática para concurso, especificamente para a banca ADM Tech. Se você se inscreveu, se você pretende fazer algum concurso e vai ter matemática nesse concurso, né? Que é natural, normal, tem matemática e a banca examinadora, a organizadora, ela é a ADM Tech, então fica por aqui. Esse curso é extremamente voltado para a resolução de questões. Este módulo é voltado para a ADM Tech, né, resolução de questões. Iremos dar início, né, a essas aulas, a essas questões, a essas resoluções, pontuando fatores importantíssimos na nossa preparação para concurso. Então, se você está se preparando, fica aqui com a gente. Eu sou Gabriela Auxiliadora, professora licenciada em matemática, também criadora do Instagram Prof. Gabriela A, então segue lá, Bora Aprender Matemática, também pelo YouTube, né, Bora Aprender Matemática, onde a gente tem postado vídeos, dicas, resolução de questões, não só da ADM Tech, mas de outras bancas examinadoras também, além de dicas e resolução de questões voltadas a raciocínio lógico. Então, o que a gente pretende, né, nesse módulo desse curso? Inicialmente, pontuar fatores importantíssimos na nossa preparação para concurso, né, para concurso público. A gente precisa entender, minha gente, que matemática é uma matéria, uma disciplina que precisa de prática. E o estudo para concurso é totalmente diferente, ou basicamente diferente, do ensino básico, né? Onde ali a gente tem um professor cobrando, tem a questão de tirar uma nota para passar, né, de ano. E é diferente, né? É diferente. A gente precisa ter consciência da nossa autorresponsabilidade nessa preparação. Para esse módulo, a gente preparou, a equipe do Bora Aprender preparou algumas questões da banca ADM Tech, questões de prefeitura, questões voltadas também para outras áreas, né? Não só prefeitura, mas também da área federal, né? Questões voltadas para a resolução, para a preparação e para a resolução de questões básicas, né? Esse primeiro módulo é basicamente algo mais simples, mais direto, mais objetivos. Por que a gente vai começar com esse módulo dessa forma, Gabi? Porque a gente precisa ir aprofundando aos poucos e analisando o nosso grau de dificuldade. Aos poucos a gente vai analisando, a gente vai observando, vai vendo a forma que a ADM Tech, né, vai avaliando e a gente vai tirando as dúvidas. Para começar, temos aqui a nossa primeira questão da ADM Tech, que diz o seguinte: é uma questão de 2018 da Prefeitura de Toritama, Pernambuco, né, para agente de trânsito. Lê as afirmativas a seguir. Um recipiente em formato de paralelepípedo com arestas de comprimento igual a 12 centímetros, 16 centímetros e 20 centímetros tem um volume superior a 4.000 centímetros cúbicos. A segunda assertiva diz o seguinte, segunda afirmativa: no mês de maio, a concessionária XYZ vendeu 250 veículos, dos quais 32% eram verdes. Assim, é correto afirmar que foram vendidos mais de 92 veículos verdes. Gente, muita calma nessa hora. É uma prática comum da ADM Tech colocar esse modelo de questão, onde eu tenho ali, mesmo em matemática, assertivas ou afirmativas para serem analisadas. E normalmente, ou quase que 100%, a gente precisa realmente fazer o cálculo para ter certeza. A primeira questão, a primeira afirmativa, ela já diz o seguinte: um recipiente no formato de paralelepípedo. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem o nosso recipiente no formato de um paralelepípedo, tá? E aí você não precisa desenhar, mas só para a gente visualizar aqui, eu tenho aqui um paralelepípedo onde ele tem comprimento de 12 centímetros, 16 centímetros e 20 centímetros de largura. E ele diz que o volume
é superior a 4.000 centímetros. Então, aqui, a gente já identifica que essa assertiva, qual é o conteúdo, né? É um conteúdo voltado ao volume de quê? Do paralelepípedo. Volume desse paralelepípedo, ele vai ser dado pelo produto das três dimensões. Então, no caso, eu tenho 12 centímetros vezes 16 centímetros vezes 20 centímetros. Esse volume vai ser igual a quem? Então, fazendo o cálculo, a gente tem um resultado de 3.000. Você dá uma pausa aí na questão, acredito eu que você já parou para analisar esse material, então você já deu uma pausa, já resolveu e está conferindo aqui a resolução, né? 3.840 centímetros cúbicos, tá? Volume em centímetros cúbicos. Ele afirma aqui na questão que o volume é superior a 4.000 centímetros cúbicos. Então, de cara, essa questão é falsa. A gente já sabe que a primeira afirmativa, a primeira assertiva é falsa. E aí a gente vai para a segunda. Então, a afirmativa foi uma afirmativa voltada para o cálculo de volume. Relembra aí volume de um paralelepípedo, a gente simplesmente multiplica as três dimensões. Tá? A segunda assertiva diz o seguinte: no mês de maio, a concessionária XYZ vendeu 250 veículos, dos quais 32% eram verdes. Então, veja a mistura que a ADM Tech faz, tá? Na mesma questão, a gente tem uma assertiva, uma afirmativa voltada para o cálculo de volume, e a segunda afirmativa, ela é uma questão de porcentagem simples, né? Ele diz aí que tem um total de 250 veículos, onde 32%, deixa eu colocar aqui para a tela ficar maior para vocês. Deixa eu sair da tela, porque fica melhor para vocês visualizarem apenas o material, né? Aqui, pronto. Fica melhor para a gente visualizar assim. Na segunda assertiva, ele já coloca aqui uma questão voltada para a porcentagem. A gente relembra o seguinte: eu tenho um total de 250 veículos na questão, tá? Onde 32% eram verdes. Assim, é correto afirmar que foram vendidos mais de 92 veículos, desculpem, verdes. Isso vai ser verdade ou falso? Vejam, nossa primeira questão de resolução, eu tenho duas afirmativas, onde para cada afirmativa eu preciso fazer o cálculo para ter certeza. Então, de cara, eu vou precisar calcular, né? Ele disse que 32% são verdes, então eu preciso calcular 32% de 250 veículos. Então, colocando 32% na forma fracionária, 32 sobre 100, vezes 250, tá? Toda vez que eu tenho em matemática, tá? Essa preposição de, dos, da, é sempre multiplicativa, tá? Então, 32% de 250 veículos, a gente vai aqui multiplicar. Eu posso simplificar aqui de cara por 10, tá? E faço essa multiplicação. 32, né, vezes 25, a gente vai ter um total aqui de 800. Então, percebam que seriam aqui 800 dividido por 10, porque eu simplifiquei apenas por 10. Então, vai ter aqui um total de 80 veículos verdes, tá? E a questão afirmativa, ele afirma o quê? Que são 92 veículos verdes. Então, também, essa afirmativa, ela é falsa, tá? Então, muita atenção, que é prática comum da ADM Tech, colocar esse tipo de questões com uma mesma questão, uma ou mais assertiva, para que a gente possa fazer o cálculo, tá? Não é questão de lógica, não é questão direta. Para a gente ter certeza, a gente precisa sim fazer o cálculo e analisar, mas não é um cálculo difícil, tá, gente? Vamos lá. Então, marque a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. Alternativa B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Também não. Alternativa C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Não. A gente verificou, então, que aqui vai ser a alternativa
D, onde as duas afirmativas são falsas, tá? Primeira, calculando a questão do volume, tá certo? E a segunda é o percentual. Vamos para a próxima questão, uma questão específica da Prefeitura de Toritama, Pernambuco. Gente, a DMTEC, ela costuma, né, fazer concurso, né, ser banca organizadora de vários concursos de prefeituras de Pernambuco. Né? Então, se você está se preparando para concurso para prefeituras aqui em Pernambuco ou alguns outros estados, você pode pegar a DMTEC como base para poder, né, fortalecer seu seu leque de resolução de questões, né? E aí essa questão é específica para professor, meus amigos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos lá, mais uma questão no modelo ADM-TEC com afirmativas, né? A questão diz o seguinte: lê as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: o galpão com 18 metros de largura e 122 metros de comprimento terá mais de 2.400 metros quadrados de área. Gente, a DMTEC gosta muito de colocar esse tipo de questão, calculando volume, calculando área, calculando perímetro, tá? Ela gosta muito de explorar questões envolvendo geometria, tá? Tanto a questão do volume, tanto quanto a questão da área, quanto a questão de perímetro. Então, aqui ele diz o seguinte, a primeira assertiva, né? Vamos por partes. Eu tenho aqui um galpão, então eu vou desenhar aqui esse galpão, onde esse galpão ele vai ter uma largura de 18 metros, tá? E aqui ou melhor, 122 metros de comprimento, certo? E ele já dá aqui o cálculo da área. Gente, não vamos estipular, vamos fazer a conta, porque são questões simples, né? Cálculo da área de um galpão no formato retangular, pelo que a gente percebe aqui. Vai ser a base vezes a altura, ou largura vezes o comprimento, tá certo? Então, a gente faz o cálculo de quê? De 122 vezes 18, ou 18 vezes 122. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter como resultado já direto o valor da nossa área. Então, essa multiplicação aqui, você fazendo aí, dando uma pausa no vídeo e fazendo o cálculo, a gente vai ter aqui um total de 2.196. Como é? Como estamos calculando área, né? Metros quadrados, se fosse volume eram metros cúbicos, tá? E a gente percebe o seguinte, ó, ele diz assim, terá mais de 2.400 metros quadrados de área. Pessoal, alternativa falsa. Marca aí como falso. Então, veja, a primeira questão que a gente fez, resolveu nesse nosso curso, a gente tinha uma questão envolvendo volume, uma questão envolvendo porcentagem, tá? A segunda questão, a gente já tem uma afirmativa envolvendo área, né? Também da ADM-TEC, voltado para a Prefeitura de Toritama, né, Pernambuco, para professor dos anos iniciais. A segunda assertiva diz o seguinte: em um refrigerante há 1,2 gramas de açúcar. Recentemente, esse quantitativo foi elevado para 1,8 gramas. Assim, é correto afirmar que a taxa de açúcar foi elevada em 100%. Gente, vejam que legal. Vou voltar aqui para a questão 1. Questão 1, primeira afirmativa, volume. A segunda afirmativa, porcentagem. Questão 2 que a gente está resolvendo, a primeira afirmativa foi de área, a gente verificou que é falso, e a segunda afirmativa de porcentagem. Então, é clássico da ADM-TEC, né? Vocês vão verificar durante a resolução de questões nesse curso, que a ADM-TEC ela gosta muito de explorar questões desse modelo, envolvendo área, envolvendo volume e principalmente porcentagem, tá, gente? Então, se você tem dúvida em porcentagem, revisa aí, tá? Para sua prova, pega questões, né? Dá uma pausa aqui na aula, tenta resolver a questão de novo, volta, faz o cálculo e volta para ver a resolução. Mas é clássico, vai cair sim na sua prova questões envolvendo área e volume e porcentagem, né? Tendo esse conteúdo no seu edital, vai cair sim, porque a DMTEC gosta muito.
Então, vamos reler a questão. Ele diz o seguinte, né? Eu tenho um refrigerante com 1,2 gramas de açúcar. Recentemente, esse quantitativo foi elevado para 1,8 gramas. Assim, é correto afirmar que a taxa de açúcar foi elevada em 100%. Opa! Gente, eu não quero nem fazer cálculo nessa questão. Ele diz o seguinte, que pode-se afirmar que foi aumentado, né? Foi elevado, ou seja, aumentado, adicionado a esse refrigerante em quantitativo de 100%, né, de açúcar. Primeiro, 100% de quê, Gabi? 100% de quê, prof? Aqui, ó, de 1,2, gente. Quem é 100% de 1,2? 1,2. Então, se eu tenho 1,2 e adiciono 100%, vai virar quanto? Vão virar, né, 2,4. Então, seria 1,2 mais 1,2. Isso vai me dar 2,4 gramas. E ele diz aqui na questão que foi elevado, esse quantitativo foi elevado para 1,8 gramas. Isso é 100%? Gente, esse percentual é 100%? Não, porque a gente acabou de ver que se fosse 100%, seria 2,4 gramas. Então, essa alternativa também é falsa. Essa alternativa ela é falsa. Vejam só. É uma questão rápida, né, que pode ser resolvida simplesmente por lógica, tá? Entendendo o conceito de 100%. 100% do valor de 1,2 vai ser 1,2. Então, não seria 1,8, porque elevar, ou melhor, não seria, se eu tivesse realmente adicionado 100%, não iria para um valor de 1,8, iria para um valor de 2,4, tá? Então, a alternativa 1 e 2 também são, alternativa 1 e 2 é falsa, né? São falsas. Então, aqui a questão, a nossa segunda questão, é uma questão que tem como alternativa correta, as duas afirmativas são falsas. Voltamos aqui para a questão 1, de novo, volume e porcentagem. Questão 2, área e porcentagem, tá? Vamos para a questão 3. Gente, tá rápido, mas assim, dê uma pausa, resolvam as questões. As nossas orientações de início desse curso antes de iniciar, tente ler, faça uma leitura da questão do nosso material no PDF, resolvam as questões e depois volta para o vídeo, tá? Porque aí a gente tira a dúvida e vê as dicas de resolução da questão. Vamos para a questão 3. A questão 3 é uma questão da Prefeitura de Toritama também para agente de trânsito. E ele diz o seguinte: leia as afirmativas a seguir. Em raciocínio lógico, deixa eu voltar aqui para a telinha para a gente visualizar melhor. Aqui, para a gente ficar vendo melhor a questão 3, né? Estamos na questão 3 do seu material. Leia as afirmativas a seguir. Em raciocínio lógico, o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 é chamado de sequência ou sucessão dos números naturais e obedece a uma certa lógica quantitativa. Vamos lá, ele está afirmando que em raciocínio lógico, tá, gente? Isso aqui pode nos confundir, né? Trazer dúvida, mas vamos continuar. O conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, tem 3 pontinhos aqui, ele continua, né? É chamado de sequência. Isso aqui é uma sequência, gente? Vamos ver se é uma sequência. Existe uma lógica para essa sequência. Eu passei de 0 para 1, de 1 para 2, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 5. O que aconteceu? Para cada sucessão, eu fui adicionando uma unidade. Essa sequência ou sucessão é chamada, primeiro que é uma sequência, né? Chamada de sequência, ok, isso é verdade, ou sucessão dos números naturais. E obedece a uma certa lógica quantitativa. Gente, isso aqui são números naturais? Sim, são os números naturais. E obedece a uma certa lógica quantitativa? Sim, porque eu fui adicionando uma unidade
para achar o sucessor de cada número. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira, tá certo? A primeira afirmativa, ela é verdadeira. Segunda afirmativa, Maria precisa enviar por correspondência uma encomenda composta. Só voltando para o primeiro, que ele dá aqui em raciocínio lógico, e aí você já fala aqui de conjunto dos números, no caso, sequência dos números naturais. E aí você pode ter uma dúvida referente ao conjunto dos números naturais, mas ele está falando de lógica, tá? Também valeria, mas assim, ele não está basicamente trabalhando conjunto. Ele diz que é uma sequência ou sucessão dos números naturais, tá certo? Só esse parênteses. Por isso que eu grifei aqui raciocínio lógico. Voltando para a segunda assertiva, né? Segunda afirmativa. Maria precisa enviar por correspondência uma encomenda composta por 43 microprocessadores com peso de 11 gramas cada unidade. Assim, considerando que a embalagem pesa 181 gramas, é correto afirmar que o peso total da correspondência será superior a 688 gramas. Gente, outra observação da ADM-Tech. A ADM-Tech adora de colocar soluções, né? Ela dá um probleminha e diz o resultado, como ela fez aqui na primeira questão. Ela disse o probleminha, que era o volume, e já deu o resultado. Disse o probleminha, que era percentual, e já deu o resultado. E pergunta para você se é realmente isso, né? Para você dizer se é verdadeiro ou falso. A mesma coisa aconteceu na segunda questão que a gente resolveu hoje. Cálculo de área, ela já dá mais ou menos o resultado, né? O comprimento terá mais de 2.400 metros quadrados. Do mesmo jeito, a outra afirmativa. E aqui na terceira questão, na segunda afirmativa, não é diferente, tá certo? Assim, considerando que a embalagem pesa 181 gramas, é correto afirmar que o peso total, ou seja, o peso da mercadoria, né, dos 11 microprocessadores, mais o peso da embalagem, será um valor superior a 688 gramas. Como é que a gente faz isso, prof? Primeiro, a gente calcula, né? Calcula aqui o quantitativo, o valor, né, desses quantitativos aqui de microprocessadores. Então, tem aqui 43 microprocessadores, cada um pesando 11 gramas. A gente faz a multiplicação aqui, certo? E essa multiplicação a gente vai verificar que vai dar um resultado de 473 gramas, ou seja, 43 microprocessadores pesando 11 gramas cada um, a gente vai ter esse total. Só que aí tem o peso da embalagem, tá? A embalagem pesa 181 gramas. Então, a gente faz essa adição. Eu vou ter aqui a embalagem, 181 gramas, certo? Mais 473 gramas, que são dos microprocessadores. Então, a gente adicionando aqui, a gente vai ter um total de, vamos lá, 654 gramas. E a gente percebe que ele disse que esse resultado seria superior a 688 gramas, verificando aqui que essa afirmativa está falsa. Então, a primeira afirmativa está verdadeira, a segunda afirmativa está falsa, né? Prático e didático, é assim que a ADM-Tech gosta de trabalhar. É sempre assim, Gabi? É sempre assim, prof? Não. A gente vai analisar outros modelos de questões em cima disso, em outros módulos também, tá certo? As duas afirmativas são verdadeiras? Não. Letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falso. Gente, eu sempre gosto de grifar do lado, tá? Da afirmativa, se é verdadeiro ou falso, para a gente não confundir na hora, né? Não criar uma confusão na hora de marcar a alternativa correta, tá certo? Então, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Parou aqui a questão. Então, a gente já percebeu nessas três questões que a gente resolveu nesse momento, a forma de trabalho, a metodologia da ADM-Tech, né? Ela gosta de misturar os conteúdos, como é básico, e de qualquer banca examinadora, e cada afirmativa, vejam,
uma questão, eu precisei fazer 2 tipos de cálculos diferentes, né? Então, envolve vários assuntos numa mesma questão, que para a gente ter certeza precisa sim do cálculo, tá? Bom, gente, essa aula vai ficar por aqui. Até a próxima aula. Dá uma pausa aqui, continua na resolução de questões, anota as dicas, né? E vamos dar continuidade no próximo, nesse módulo, na próxima aula.